Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, é dia de falar de quadrinhos orientais. Separei para vocês um lançamento da editora Panini, Billy Bat Volume 1 de Naoki Urasawa, um dos meus mangás preferidos de todos os tempos, autor de Pluto, de 20th Century Boys e principalmente de Monster, que é um espetáculo. Também vai contar aqui com a coprodução de Takashi Nagasaki. Essa é uma série que vai ser publicada aqui no Brasil em 10 volumes, material com bom acabamento gráfico, a edição tá bem bonita, ela vem com uma sobrecapa, que eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, esta aqui é a sobrecapa da publicação. Aqui nós temos a edição em si, olha só, com esse símbolo aqui do morcego, material que conta com capa cartonada, tem algumas páginas coloridas nesse papel offset de boa gramatura, mas a maior parte da história, obviamente, é em preto e branco. São 408 páginas, ao preço de R$ 95,90. Tá um pouquinho caro, né? Mas dá para achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Essa é uma obra que foi publicada na revista Morning, da Kodansha, entre os anos de 2008 a 2016 e foi sucesso de crítica e de público lá no Japão. Mais uma vez, o Naoki Urasawa nos brinda com uma narrativa densa, repleta de mistérios, com conspirações, fatos históricos que se misturam com ficção e também algumas questões reflexivas. Basicamente, essa história é ambientada nos anos 40. A trama gira em torno do quadrinista Kevin Yamagata, ele que é nipo-americano e vive e produz os seus quadrinhos lá nos Estados Unidos. Essa série dele, conhecida como Billy Bat, vem fazendo bastante sucesso, tá numa crescente, o público quer ver mais e mais histórias do personagem. Mas esse quadrinista acaba sendo surpreendido quando um homem diz que já viu o protagonista da série Billy Bat, que é esse daqui, e que dá nome à série, numa arte que ele viu lá no Japão. Isso deixa o Kevin Yamagata realmente encucado. Ele fala, peraí, como assim? Você já viu esse personagem, esse que eu estou desenhando, numa arte lá do outro lado do mundo, no Japão? Assim ele começa a se questionar se de uma forma inconsciente ele acabou plagiando o trabalho de algum autor japonês. E para isso ele simplesmente abandona tudo, deixa o seu assistente produzindo as novas histórias da série Billy Bat e vai para o Japão entrar numa investigação sobre quem teria criado esse personagem que agora é publicado na forma de quadrinhos e faz muito sucesso lá nos Estados Unidos. E nem preciso dizer que a trama é cheia de mistério. O Naoki Urasawa, ele cria um quebra-cabeça onde ele vai colocando as peças conforme a história vai sendo desenvolvida, deixando o leitor cada vez mais apreensivo, com um certo suspense. O que está acontecendo aqui? E ele é realmente o maior mestre, pelo menos na minha opinião, supera, por exemplo, Ed Brubaker, Greg Rucka, entre outros artistas que trabalham muito bem, né, com essa questão do mistério, do suspense, do thriller policial. Para mim, o Naoki Urasawa é o grande mestre, né, desse gênero. Então o leitor vai acompanhar o protagonista, vai ter as mesmas informações que ele nessa tentativa de desvendar esse grande mistério. E durante essa investigação, conforme esse quebra-cabeça vai sendo montado aos poucos, a gente percebe que existe algo muito sério por trás disso tudo, que inclusive leva à morte de pessoas. É uma história tensa que traz fatos históricos misturados com elementos ficcionais, criando uma trama que o leitor fica realmente muito curioso para saber como tudo vai se resolver. Aliás, o Naoki Urasawa, ele vai abrir essa série com a própria história do Billy Bat. E galera, a história do personagem é muito boa, ele podia ganhar um quadrinho próprio, porque realmente é um personagem muito interessante, cativante, e ele tem toda aquela pegada no ar, né? É um thriller policial, aqueles personagens vestidos ali, naquela ambientação dos anos 40, fumando, os romances,
as traições. Nem preciso dizer que nós temos questões conspiracionistas, assim como na própria série Monster, em 20th Century Boys. Tudo de uma forma muito bem escrita, com ótimos diálogos. E além de tudo isso que eu já falei para vocês, o Naoki Urasawa coloca elementos de metalinguagem dentro da história, onde o próprio protagonista vai interagir com o seu personagem. Mas será que é uma alucinação? Será que ele está ficando louco? Ou realmente isso está acontecendo? Em relação à arte, mais uma vez o Naoki Urasawa não decepciona, o trabalho dele é fantástico. Eu acho incrível como ele desenha cada um dos personagens de forma muito diferente. Um eventualmente é mais narigudo, outro mais orelhudo, um rosto mais fino, outro mais gordinho. Ele consegue entrelaçar realidade e ficção de maneira realmente magistral. Então ele vai colocar diversos eventos que foram marcantes na história da humanidade, tudo integrado dentro da trama, onde as conspirações globais e aqueles acontecimentos históricos, eles vão se fundir nessa que é uma grande história. E eu senti, já lendo esse primeiro volume, que o Naoki Urasawa, de uma certa forma, ele discute sobre os quadrinhos como mídia. Qual que é o impacto social, essa influência cultural que existe da dona arte em relação à própria cultura. Galera, os personagens secundários, sejam as figuras históricas ou fictícias, elas contribuem aí para o enredo da história. Eles funcionam, inclusive, em alguns momentos como peças-chaves na conspiração que envolve aí a criação ou quem é o autor do Billy Bat. Como em outras obras do Urasawa, o elenco é extenso. Tem personagens que surgem dentro da trama e depois eles somem e voltam novamente. Então cada um desses personagens, eles têm um papel significativo dentro da história. E um dos aspectos mais interessantes dentro da história é que a própria figura do morcego Billy Bat, ele acaba adquirindo uma identidade própria dentro da história. E reparem no estilo artístico do Urasawa, além do traço característico já conhecido dele, ele emula também diferentes estilos ali de arte das décadas de 40, até em relação aos mangás e passando depois para as obras mais contemporâneas. Então isso mostra toda a versatilidade artística do Naoki Urasawa. Aliás, eu não podia deixar de falar que o Billy Bat é basicamente uma mistura de Mickey Mouse com o Batman. Em suma, galera, nós temos aqui uma história realmente envolvente, com bastante mistério, suspense, conspirações, eventos históricos, elementos ficcionais, tudo numa trama muito bem amarrada e conduzida pelo Naoki Urasawa. Como ele me deixa tenso, apreensivo em relação aos personagens que surgem dentro da trama. Todos são profundos, muito bem trabalhados e é justamente por isso, galera, que eu dou a nota 10 para esse primeiro volume. Vamos ver se ele vai continuar aí mantendo o nível dessa publicação, explorando inclusive questões reflexivas, a própria metalinguagem dentro dos quadrinhos. É um trabalho realmente do mais alto nível que, sem dúvida, se mantiver esse nível, vai entrar para minha lista de melhores do ano. E vocês, galera, gostaram dessa publicação? Pretendem adquirir esse material? Coloque aí nos comentários e já indico para vocês outras obras do Naoki Urasawa. O Monster, 20th Century Boys está sendo republicado pela editora Panini, Pluto, que também está sendo republicado. Sem dúvida é um dos meus quadrinistas preferidos, não só dos mangás, mas dos próprios quadrinhos como um todo. Galera, vale muito a pena não só essa obra, como também as outras de Naoki Urasawa. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!